Olá, Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. Não sei se eu já cheguei a comentar com vocês, mas eu sou uma grande consumidora de conteúdos de true crime, né, de crimes reais. Aliás, eu já vi umas pesquisas falando que as mulheres são as maiores consumidoras desse tipo de conteúdo, mas isso aqui pode ser tema para um outro debate, para um outro vídeo, para uma outra conversa. Eu, sendo consumidora desse tipo de conteúdo, causa uma contradição, uma cisão em mim. Porque eu sei que esse conteúdo produzido a partir de crimes reais não passam de grande espetacularização. O que eu tô querendo dizer com isso? Que o crime não passa de uma mercadoria de entretenimento e ele acaba não extrapolando, em muitas das vezes, o lugar da ética. O que seria isso? A gente acaba consumindo esses produtos apenas como entretenimento e ele não nos provoca, e muitas das vezes, a pensar quais seriam assessorias que a gente poderia prestar a pessoas que cometem esses tipos de crimes, que são em sua maioria pessoas doentes. Como que a gente poderia promover cuidados mais humanizados a essas pessoas? Pensar os porquê que essas pessoas chegam a cometer esses crimes. A gente fica chocado e a gente acaba tendo um pensamento bastante punitivista em relação a essas pessoas. Eu não estou dizendo com isso que a gente deva romantizar a figura de criminosos. Por quais vieses que eu posso contar essa história sem romantizar o criminoso, se solidarizando com a vítima, pensando em soluções que podem proteger essas pessoas que sofrem esse tipo de violência. O caso do Maníaco do Parque ficou muito conhecido no final dos anos 90 e, como tal, ele foi bastante extrapolado pela mídia. Se a mídia hoje já é bastante responsável em relação a casos como esse, naquela época, então, gente, era sem limites, sem filtro mesmo. Tanto é que eles transformaram esse serial killer num grande popstar. Mesmo que tenha sido de forma inconsciente, mesmo que tenha sido sem querer, e as vítimas, no caso, foram absolutamente desrespeitadas, elas foram esquecidas, elas foram colocadas em segundo plano nessa história. O filme Maníaco do Parque entrou em cartaz recentemente, na semana passada, no catálogo do Prime Video, tem a direção do Maurício Essa, e ele vem com um discurso de que existe uma intenção de fazer uma reparação histórica em relação a essas vítimas. No entanto, na tentativa de trazer essa reparação histórica, o filme acaba se tornando super frágil e superficial. O Maníaco do Parque tem como fio condutor uma jovem jornalista de apenas 22 anos, que é interpretada pela atriz Giovanna Grigio. Ela trabalha num jornal que ficou muito famoso lá nos anos 90, o Notícias Populares, que hoje já foi extinto esse jornal. E esse jornal é retratado na trama como um lugar que é coordenado em sua maioria por homens brancos, homens mais velhos, e nesse ambiente hostil, essa jornalista ela vai ter que provar o seu valor. E claro que como uma jovem, como mulher, ela vai ter que provar isso de maneira assim multiplicada por 10, assim, porque ela não precisa fazer um trabalho bem feito, ela tem que fazer muito bem feito para se destacar. Com esse ponto de partida que a gente tem essa jornalista como a grande protagonista da história, a gente acaba colocando o Maníaco do Parque em segundo plano. E aí que eu acho que começa o primeiro erro, porque a gente desperdiça uma grande oportunidade que a gente tem de colocar esse Maníaco do Parque em evidência, principalmente pela incrível escolha do ator Silvério Pereira, que é excelente. É engraçado que o grande problema do filme reside exatamente no que ele teria possivelmente talvez de melhor. Eles querem fazer uma reparação histórica, que é uma coisa muito legal, de lembrar das vítimas. Aí eles deixam de lado a espetacularização do crime. Só que eles fazem isso de uma maneira que se torna um verdadeiro show de clichês. Essa jovem jornalista, do nada, ela se transforma numa detetive. Essa jovem precisa buscar uma notícia sensacionalista para valer a pena, para valer uma capa desse jornal, para valer uma matéria nesse jornal. Aí ela consegue encontrar a figura do Maníaco do Parque e parece, como eles colocam no filme, que ela que é responsável por estimular as investigações do Maníaco do Parque, quando na vida real não foi assim. Até aí eu acho que tudo bem, porque é um filme de ficção, não é um filme de documentário, que você tem que ter um rigor aos fatos e tudo mais. Eu acho que vale aí a livre inspiração, né, adaptação, tudo bem. Do nada ela se transforma em uma detetive e as sequências que vêm a partir daí, desse momento que ela muda o foco para ser uma grande detetive, as coisas acontecem
muito apressadamente. A gente não consegue acompanhar as reais motivações desse personagem, a gente até vai entendendo. Só que acontece tudo assim, vamos dar as informações aqui para que a gente possa seguir adiante e contar essa história o mais rápido que a gente puder, porque eu tive uma sensação de pressa ao assistir esse filme, sabe? Aí eles justificam apressadamente um relacionamento que era mal resolvido com o pai dela, que também é jornalista. Ela vai querer tentar entender as motivações do maníaco do parque, conversando com a sua irmã, que é psicóloga, que explica em questões de segundos quais são as características de um psicopata. Então a gente passa por essa informação de uma maneira super rasteira e superficial, como se fosse uma informação da Wikipédia, sabe? Que você abre ali no Google, o que é um psicopata? Ela dá aquela informaçãozinha ali. Aí a gente tem uma sucessão, gente, de cenas que a gente já viu em inúmeros filmes, que são filmes de investigação, filmes policiais. A gente tem aquela clássica cena que a pessoa coloca aquele mapa na parede dos lugares que o criminoso já foi cometer crime, com aqueles fiozinhos que vai ligando uma coisa a outra, aquelas setinhas que vai ligando com frases extremamente, assim, clichês, sabe? A gente vê uma cena, aliás, depois que ela descobre as motivações do maníaco do parque, tem uma cena dela destruindo esse mapa que ela fez na parede, que é uma das coisas que eu vi que foram mais constrangedoras de assistir, porque, como eu disse, tudo acontece tão apressadamente que a gente não consegue entender por que ela chega nesse lugar, sabe? A partir de agora vem a questão que mais me incomoda de verdade, verdadeiramente, porque embora não seja um documentário, embora seja um filme de ficção, tem todo um discurso dessa reparação histórica. A questão é que chega um determinado instante que você fala assim, peraí, esse negócio de reparação histórica é uma balela pra gente poder dar o clique e dar o play no filme, certo? A gente vê uma personagem protagonista mulher que ela acaba tendo atitudes extremamente precipitadas, impulsivas, a gente até começa a enxergar ela como uma pessoa mimada, histérica. E aí ela do nada tira uma coisa da cartola que ela quer entrevistar essas vítimas, as pessoas que sofreram abuso do maníaco do parque, que conseguiram sobreviver, que conseguiram escapar desse maníaco. E o que a gente tem na tela são alguns depoimentos dessas vítimas, que devem ser umas 3 ou 4 vítimas, e essa cena na tela dura cerca de 2 minutos, 2 minutos e meio. Então, a gente não consegue nem criar empatia por essas vítimas, a gente não consegue entender a dimensão do que esse homem causou na vida dessas vítimas. Essas vítimas aparecem na tela, elas não têm nome, isto é, elas não têm tempo de tela, elas não têm nome, elas continuam sendo simplesmente um número. Então não adianta você falar que quer fazer uma reparação histórica tirando o foco do maníaco do parque e colocando numa jornalista investigativa, e aí você coloca uma personagem extremamente frágil, mimada em cena, que isso não tem a ver com a interpretação da atriz, porque eu acho que, ao meu ver, tá tudo correto no que a atriz faz, não é uma coisa sobre o trabalho da atriz, e sim sobre uma direção de como as coisas aconteceram. Aí você coloca essa mulher no protagonismo, tomando as rédeas da sua própria vida, investigando, indo atrás e tal. Aí ela vai atrás das vítimas, mas é tudo superficial, é tudo raso, porque as vítimas continuam sendo apenas números. Elas não têm nenhum tipo de reparação nesse filme. Então ele não entrega nem a história do maníaco do parque, ele não entrega nem uma protagonista foda, tem uma construção, um desenvolvimento, um arco foda da gente acompanhar. Não tem, é tudo feito apressadamente. A gente não tem a questão de dar visibilidade a essas vítimas, então ele promete muita coisa, ele não entrega nada. Eu tenho a sensação de que ele fez vários filmes dentro de um mesmo filme e nenhum dos caminhos ele conseguiu aprofundar. Eu acho que até, pensando em manifestação de reparação histórica, até um pouco desrespeitoso com o caso, sabe? Ele também não aprofunda num tema que seria super importante da psicopatia. Seria um viés interessante também para se analisar. Tendo em vista tudo isso que eu comentei, eu realmente não gostei do filme, eu não consigo salvar nada assim que me interesse nesse filme, salvo a questão da escolha do Silvério Pereira como ator. Ele é realmente um ator bastante intenso, provocativo, a gente percebe um esforço tremendo dele fazer um ótimo trabalho. Não é sobre o trabalho dos atores,
esse filme. A minha questão é sobre as escolhas que foram feitas para se contar essa história. Em tempo, eu quero falar também de uma coisa que me chamou muita atenção, que foi a questão da trilha sonora. Eu fiquei com uma sensação de que a trilha sonora, ela não tem nenhuma estética. Existe toda uma questão ali de colocar um Charlie Brown Jr. no começo do filme, que era uma banda bastante tocada naquele final dos anos 90 e tudo mais. Mas depois as músicas que vão aparecendo ao longo do filme, parece que elas foram colocadas assim, sem nenhuma pesquisa, no momento final da finalização, sabe? Sem nenhuma unidade estética. Eu fiquei muito incomodada com a trilha sonora, assim, e triste na real, né? Porque poderia ter sido explorado bastante essa questão da trilha no filme que é um filme de ação, de crime, né? Eletrizante, vamos dizer assim. E é uma outra falha que me incomodou. Fora isso, existe uma ambientação ali da cidade de São Paulo, nos anos 90, tem toda a questão de que estava acontecendo a Copa do Mundo. Tá tudo certo nesse sentido, né? Da direção de arte, da fotografia. A minha grande questão com o filme é realmente esse foco. Na verdade, é uma falta de foco na forma de se contar essa história, porque parece que são vários filmes em um só e nenhum deles se conta, sabe? Fica uma estrutura realmente muito frágil. Não foi pra mim. Gostaria de saber o que você achou desse filme. Eu sei que muita gente gostou desse filme porque, de fato, ele é um filme que, na sua superficialidade, ele conversa com muita gente. Mas quando você vai aprofundar nas questões que ele se propõe, ele realmente deixa muito a desejar. Vou deixar aqui a recomendação para vocês escutarem meu podcast Segredos de Liquidificador, porque vira e mexe alguém fala para mim que não sabia que eu tinha um podcast. Eu tenho um podcast que é totalmente diferente do meu canal do YouTube daqui. Em todas as plataformas que existem por aí, você escolhe a sua preferida. Eu também faço um convite para você pensar na possibilidade de apoiar esse canal na plataforma do Apoia-se ou através aqui mesmo do YouTube, deixando um valeu demais. E é isso, a gente vai se falando e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso. Tchau!